Está começando mais um PodQuest. Sejam bem-vindos ao PodQuest, uma coletânea de ideias e programas de retiros para ajudar você a promover a busca pelo amadurecimento em Cristo. Vamos lá? Fala galera! Seja quando ou onde você estiver, sejam bem-vindos a mais um PodQuest. Estou aqui com eles, Charles Metz. Opa! E com Isaac Grigo. Olá, é Grigo. Grigo. Hoje a gente está aqui para falar de um retiro de homens. Sombras. Retiro de homens. Quase falei pais e filhos aqui, mas é homens mesmo. Retiro de homens que aconteceu aqui, cujo o tema, o nome do retiro foi Tu Porém. Queria pedir aí pro Charles explicar rapidinho pra gente, então, de onde é que surgiu essa ideia e por que Tu Porém. Essa ideia tem muito tempo já. Foi um sonho do Scott, na verdade. E a última mensagem que ele queria dar no tempo deles aqui no Quest como missionário. E vem muito da percepção dele como sociedade, como a gente tem homens fracos hoje como sociedade. E várias coisas de feminismo, os homens ficando de lado e falta de caráter, várias outras coisas. E como ele queria dar uma mensagem de que Deus, chama homens para serem fortes e Deus capacita os homens para serem isso também. Então, era essa última chamada e como última mensagem dele pro povo aqui. Então, tinha muito coração nisso. Para quem não tá por dentro ainda, aí, o Scott é nosso missionário, um dos fundadores aqui do Quest. E essa foi uma das mensagens, então, que ele tava no coração dele para preparar, certo, Charles? Certo. E Tu Porém vem também daquele texto, tem um livro famoso aí, né? A tal de Bíblia, certo, né? Então, o tema base do retiro, o versículo base era 1 Timóteo 6, me ajuda aí, 11. 6, Isso. 11. Tu, porém, homem de Deus. E a gente pegou muito da carta, das duas cartas da Timóteo, de maneira geral, e como Timóteo, que era um rapaz simplesmente, mas foi chamado para ser um homem forte também. E o exemplo que Paulo e o chamado que Paulo deu para ele vale para todos nós. Perfeito, muito bom. E descobrindo um pouquinho mais pra frente, a gente vai descobrir aí como a gente trabalhou essas coisas no decorrer do retiro. Mas por enquanto, dá uma seguradinha aí, vem com a gente, porque a gente quer saber um pouco aí, ô Isaac. Conta pra gente como tava um pouco da ambientação do retiro. Então, a gente tentou fazer a ambientação, a decoração dela mais parecido com o que os homens estão acostumados a ter no seu dia a dia também, né? Então, muita coisa relacionada à profissão, a futebol, a jogos, a coisas engraçadas também. Então, basicamente não teve muita coisa de diferente, só mais algumas coisas que relacionam profissões também para eles já irem se imergindo nesse mundo e na ideia que a gente queria passar, né? Que cada homem onde estiver, que ele possa ser um homem forte também, né? Então, no seu trabalho e nos seus lazeres, né? Basicamente essa é a ideia. Muito bem, muito bem. Aliada a essa ideia aí que foi sendo construída do Tu Porém, teve um pouco da ideia do contraste também, né? Tu pode explicar pra gente um pouquinho da ideia do contraste? Sim, a gente teve basicamente na capela, para começar, tinha uma cadeira laranja e essa cadeira laranja ninguém explicou nada no início, só que quando começava alguma programação, já na primeira programação, né, já foi falado, quem está sentado na cadeira laranja vai ganhar uma coisa ou vai ter que fazer alguma coisa. Então é basicamente a cadeira do Tu Porém, né, que é essa ideia de nadar contra a maré quase, né? Todo mundo é basicamente de um tipo, mas tu, porém, vai ser um pouquinho diferente. Tu vai ganhar alguma coisinha, vai ter que fazer alguma coisinha. Isso rolou durante a comida também, né? Os momentos de refeitório aqui. Então, era cadeira pros corajosos. Cadeira pros corajosos. O cara podia escolher se sentava ou não e não sabia exatamente o que ia acontecer. Legal, muito bom. Aí fica aí mais uma ideia para quem tá escutando aí de uma atividade infinita que foi acontecendo ao longo do retiro inteiro, a cadeira do Tu Porém. E agora a gente vai dar uma mergulhada no nosso programa, o programa que foi acontecendo aí no Retiro de Homens, para a gente entender, né? Parte desse podcast é muito dar ideias para líderes de ministério, pessoas que têm rodado retiros. E a gente quer começar lá na sexta-feira de noite, que foi quando começou o nosso retiro, com a chegada dos homens. A gente comentou um pouquinho sobre como é que estava a decoração, mas o que mais tinha aí no espaço para receber eles na chegada?
O bom é que retiro de homens é muito tranquilo de preparar e assim, e a gente cuida muito para que o ambiente seja um ambiente leve para eles, que eles curtam passar o fim de semana. Então, tinha uma mesa de futebol de mesa, tinha Olha só. um vidro com um chuchu que eles tinham que adivinhar o tamanho. E aí, os jogos e espaço para tomar um chimarrão, que a gente sempre tem de manhã. E aí, poder ter um espaço tranquilo para eles, de poder conversar. Vários estavam se revendo depois de um bom tempo também, então ter esse espaço mais tranquilo pra Momento eles. mais light, assim, na Exatamente. chegada. Tinha o presente de chegada também, né? Isso. Com o nome e também já para ter uma... diferenciar e aprender o nome um do outro e tal, né? Com um crachazinho. Pois muito bem, então essa aí é a nossa chegada, depois tem o momento do jantar ali e a gente começa com os quebra-gelos para dar aquela agitada na galera, né? Dar uma interaçãozinha. Muita gente dos retiros chega de lugares diferentes, então eu vou pedir pro Isaac contar um pouquinho dos quebra-gelos que foram propostos aí nessa primeira noite do retiro de homens. Eu já ia falar pais e filhos de novo. De homens. Alguns eram pais, alguns eram todos são filhos também. Quase certo, né? Então é isso aí. Então, Isaac. bem simples, a gente teve 3 quebra-gelos nesse primeiro momento. O primeiro deles foi bem de tipo se conhecer o nome e tudo mais, saber aonde tá e começar a se identificar também com as pessoas ao redor. Então, o primeiro é Tuporém, o nome, né? Foi Olha só, um nome, Tuporém, de novo. um nome muito diferente, né, do nosso tema. Mas ele basicamente, você vai espalhar as pessoas no ambiente e você vai achar alguém, vai achar uma dupla para você. E você vai falar algo do que você gosta, por exemplo, eu gosto de futebol, e você, julgando pela aparência da pessoa, o pouco que tu conhece, você vai falar, por exemplo, eu gosto de futebol, tu, porém, de basquete. E daí, se for uma coisa certa, se a pessoa confirmar essa informação, você ganha um ponto e basicamente sai correndo atrás de 7 pontos. E a gente, assim, né? A ponto é uma coisa muito relativa, né? Tu pode ou não pode ir atrás dos pontos, dependendo do quanto a galera vai se pilhando também. Mas era basicamente isso. Então envolvia hobby, comida, família, quantidade de filhos, onde mora, tudo mais, né? Então tu ia adivinhando, tentando adivinhar as cegas assim das outras pessoas. Isso, só julgando pela aparência ou o pouco que tu conhece, assim, já dava algumas conexões nos ganchos legais, né? Bacana. E tinha uns chutes que davam muito errado também. Era Eu divertido. só imagino. Que mais? Tinha um chamado Adivinha Meu Nome também. É muito legal, dá pra fazer com qualquer tipo de grupo praticamente. Divide em 2 grupos e os grupos eles vão fazer filas, né? Um de costas pro outro. E aí um grupo vai virar olhando para as costas da outra fila. E a fila que tá de costas, que não tá vendo a outra fila, na contagem de 3 vai virar. E pra pessoa que tu tiver de frente, tu vai ter que adivinhar o nome dela, falar bem rápido o nome dela, né? Então, um pouco antes disso, essa normalmente não vai ser o primeiro quebra-gelo que tu vai fazer, porque tu também tem que dar a chance de eles se conhecerem um pouco, pelo menos o nome. E é bem divertido, assim, e daí conta os pontos, daí começa aquela rivalidade, e daí às vezes tu conhece a pessoa, mas dá aquele branco, então é um momento bem legal também, bem simples. E homem geralmente tem dificuldade com o nome, né? De lembrar coisa assim, dificuldade com ou memória. é muito fácil, ou é muito difícil, né? De Então decorar eles falavam o das nome, pessoas. ficava de costas, aí no 3 virava e tentava adivinhar. Tipo Isso, e daí sempre ia mudando as pessoas, né? Da fila. Beleza. Esse aí foram 2 quebra-gelos. Tem mais algum essa noite? Teve o Pega-Pega Infinito também. Minha nossa. Esse é basicamente uma correriazinha. É um pega-pega normal, só que quando alguém é pego, tu se abaixa, né? E é só pra fazer eles correr, dar risada e descontrair um pouco mais também. E saindo daquela zona de conforto deles, assim, né? Só dar uma agitadinha. Já dá uma mexida na galera. Muito bom. Então esse aí é o nosso primeiro momento de quebra-gelos. E depois a gente entrou um pouco na capela, né? E o nosso momento de capela, ele também envolve um pouco de quebra-gelo, porque a galera chega aí meio, né? Ainda mais no retiro de homens, a galera chega mais desconfiada. Então teve algumas coisas ali na capela antes do nosso momento de palavra do primeiro dia. Dá uma luz aí pra gente, produção.
quando a gente fala, né, agora vamos ter o nosso momento de capela, às vezes a galera dá uma fechadinha assim, principalmente como a gente tá falando de homens, né? Então, a primeira coisa que a gente botou na programação foi vídeos engraçados. Então, era basicamente o que não fazer num ambiente de trabalho, basicamente, né? Eu acho que era isso. Então, sabe aqueles caras que montam a escada em qualquer canto e se pendura em cima do ar-condicionado para limpar uma janela, esse tipo de coisa. Assim, eletricidade com água. Aqueles vídeos que a gente gasta horas no YouTube vendo e dando risada. Por que o homem vive menos, né? Basicamente isso. Uhum. Muito bom, muito bom. E que mais? O que mais teve aí no nosso momento de capela? Depois a gente teve o quebra-gelo. É um quebra-gelo sentado, né? Da competição de velocidades. Quer explicar um pouco, Charles, como é que foi? Sim, a gente tinha vários exemplos de personagens, de objetos, enfim, várias coisas diferentes. E eles tinham que fazer um ranking de quais eram mais rápidos e assim, coisas totalmente aleatórias. Sem poder usar celular. Sem poder usar celular, sem pesquisar. E eles tinham que conversar no grupo deles e estabelecer o ranking juntos. Então dava umas conversas... Era bonito porque eram umas conversas sérias sobre coisas completamente supérfluas, assim. Tipo o que assim? O que é mais rápido? Um mosquito ou uma mosca? Tinha o papaléguas ou um espirro, né? Tá. O espirro é de 160 km por hora, então é um negócio surpreendente. Altas descobertas. A gente teve muitos aprendizados. A gente podia gravar um podcast só sobre velocidade. Só sobre velocidade das coisas. Fica a dica. Mas beleza, então essa competição de velocidades aí aconteceu também no momento de capela, depois teve o louvor e a gente entra no nosso momento de ensino do primeiro dia. Charles, explica pra gente um pouco aí qual foi a ideia desse primeiro momento. Nesse primeiro momento o Scott ele trouxe um ciclo que já é uma ideia bem antiga, a gente não sabe quem que criou, mas é uma ideia que faz muito sentido para a história de maneira geral e como a história ela circula através do que são os homens em si. E a ideia do ciclo é, primeiro, que homens fortes criam tempos bons. Justamente por serem homens de caráter e tudo mais, então eles criam uma sociedade mais justa, uma sociedade de caráter e que define o exemplo para todos os demais. Só que tempos bons, eles tornam as coisas mais fáceis e eles acabam por criar homens fracos. Porque eles não precisam se esforçar, tanto não precisam trabalhar, tanto não precisam ter tanto caráter, ou pelo menos acham isso. E aí, com esses homens fracos, acabam vindo tempos difíceis. A gente vê muita guerra por falta de caráter dos homens, ou por egoísmo, ou porque pessoas não fizeram o que deveria fazer, fome, injustiça, todo esse tipo de coisa. Esse é o terceiro ponto, de homens fracos criam tempos difíceis, mas tempos difíceis criam homens fortes. Porque eles vão precisar sair da zona de conforto, eles vão precisar ir além, eles vão se descobrir nesse processo também, e eles vão precisar aprender a viver melhor em sociedade. E aí esse ciclo, a história vai continuando nesse ciclo. O grande problema é que a gente está no momento da sociedade que a gente enxerga que a gente tem homens fracos. A gente teve tempos bons, e a gente ainda vive muito disso, e a gente nunca está num estágio só, a coisa vai se misturando bastante. Mas por ter mais recursos, por ter mais estabilidade nos últimos tempos, apesar de várias bagunças que a gente vem tendo na sociedade, mas isso acabou permitindo muito mais a existência de homens fracos. E homens fracos crescem nesses períodos. Então esse primeiro momento ajudou muito eles identificar o período que a gente tem vivido, isso, assim, né? Exatamente. E aí eles começam assim, e o Scott foi explicando, ele que fez o ensino, e ele foi explicando o que significa cada um, até para ajudar cada um a se situar também. E não é... Ele foi falando sobre o geral, mas ajudando cada pessoa a perceber qual o seu estágio, porque, que nem eu falei, sempre se mistura. Então, pode ser que no meio de uma fase de tempos bons, mas a pessoa, por ter uma família mais difícil, alguma coisa assim, teve tempos difíceis, isso ajudou a criar um homem forte. Então, existem essas diferenças e foi bom que cada um conseguiu se identificar na sua própria história. Onde que tá também? Qual foi o seu tipo de criação? Se foi mais fácil, se foi difícil? Como que lidou com tudo isso também? E no meio disso, o Scott trouxe a história pessoal dele. E foi muito bom, porque ele foi contando vários exemplos dele e como ele já foi tantas vezes um homem fraco e tinha tudo para ser um homem fraco. Mas como por pura graça de Deus, Deus foi transformando a vida dele e permitiu ele ser um homem forte. A tal ponto que o Scott comentou assim que
várias pessoas têm visto nele um homem de referência. E pela fundação do Quest, por toda a história, por ter acompanhado várias famílias e ter ajudado várias pessoas, várias famílias, várias pessoas enxergam no Scott e nos missionários aqui pessoas de referência. Mas isso é totalmente por Deus. Porque a história dele seria a história de um homem fraco, mas por graça de Deus ele pode se tornar um homem forte. E poder dizer isso reconhecendo que foi Deus quem fez. Isso trouxe... O Scott foi muito vulnerável na palavra dele. Isso ajudou os outros homens a se abrirem também. Mas também trouxe um encorajamento muito especial para ele. De que dava para crescer, dava para aprofundar. E mesmo né? situações assim, de vícios, de raiva, coisas que a grande parte dos homens lutam com isso. Não só já lutaram, mas ainda lutam com isso. E esse era o dilema que ele estava vivendo também. E poder superar isso deu um bom exemplo pro pessoal. E para quem tá nos escutando, não dá pra gente dimensionar, né? Eu tentar explicar para vocês, mas deu pra ver uma diferença notória nos homens também com a abertura. Eles vendo um homem ser vulnerável, contar sua própria história, suas lutas. Logo no começo, preparou um terreno muito fértil aí para conversas profundas, como a gente vai ver logo mais. E pensando até na multiplicação desse retiro para quem for fazer também, óbvio que não vai usar as histórias do Scott para isso, mas a gente fala muito de ser autêntico também. Então, quem vai trazer esse ensino de colocar para si mesmo, de ser vulnerável e reconhecer as suas fraquezas, mas também ser alguém que tem permitido Deus tratar na sua própria vida. Então, não é qualquer pessoa que vai poder trazer esse ensino. E a gente não está dizendo de ser alguém melhor ou pior, mas alguém que realmente pode colocar isso como exemplo e com humildade também. Muito bem. Então, peguem essa dica aí, galera. Isso aí foi nosso primeiro momento de ensino do Retiro dos Homens, do Tuporém. E a gente, antes de encerrar a noite, depois do momento de capela, a gente teve mais uma atividade que parecia ser só mais uma atividade aleatória, mas ela estava cheia de significado também. Pedi para o Isaac compartilhar para a gente a atividade dos dedões amarrados. Então, essa é uma atividade que começa a fazer mais sentido mais sentido do que um quebra-gelo dentro do nosso tema, né? Então, o nome é Dedões Amarrados, como o Luca falou, e basicamente a gente entrega 2 pacotinhos de comida, né? Um doce e um salgado, pacotinhos que você precisa de alguma forma abrir para comer. E a gente botou as mãos para trás dos homens e amarrou os dedões. Então, só os dedões amarrados e deu aquela comida para eles e falaram, agora vocês têm que comer. Simples. E aí foi bonito de ver, né? Joga no chão, pisa em cima, segura com o competição pé. Ainda, Deus competição, e daí quem acaba antes ganha um prêmio extra. Então, galera, e era boa a comida também para que eles queriam comer. Então foi um momento divertido, digamos assim, só que tinha um significado por trás, né, e um ensino por trás, né? Já no que o Scott estava falando antes, tem muitas coisas na vida do homem que a gente não enxerga e a gente não dá muito valor, a gente deixa para depois, vai empurrando com a barriga, porque a gente consegue viver e acaba se conformando com aquilo, né? Mas é uma coisa pequena que acaba amarrando 2 dedos, né? Comparado a 2 dedos nossos. A gente ainda tem outros 8 dedos, né, da mão, e a gente ainda tem os braços e tudo mais, e não tem por que aquilo nos incomodar, né? Mas a realidade é outra, e quando a gente sente na prática uma coisa que a gente não dá muita importância, quanto aquilo que nos atrapalha, aí a gente começa a dar valor e começa a resolver essas coisas também, né? Então essa atividade mostrou, de certa forma, isso, né? Para eles se sentirem na prática um pouco, né? Deu para experimentar bem como uma coisinha tão pequena pode fazer eles estar em situações ridículas, né? Exatamente. Coisas pequenas na vida têm valor também. Muito legal, galera. E a gente está terminando o nosso primeiro dia do retiro aí, a sexta-feira. E começa no sábado de manhã com o quê? Com a roda de chimarrão. Aí, galera. Depois da roda de chimarrão tem o café, aquela coisa arada toda. E nesse retiro de homens a gente fez um treco bem diferente, né? A gente mudou muito da programação do sábado. Ela foi bem especial, com um circuito experiencial que a gente já vai explicar. Mas antes desse circuito ainda teve um pequeno momento de capela.
E nesse momento de capela eu pedi pro Charles explicar qual foi o segundo ensino que deu a base para nossa atividade de 6 horas chamada circuito experiencial, que a gente já vai explicar. Mas antes disso, vamos pro nosso momento de capela, que foi essa base do circuito aí. Charles, o que teve no nosso segundo momento de capela aí? A gente começou bem leve com mais uma competição de velocidades, eles gostaram bastante da ideia. E porque daí eles estavam todos ali também. Então chega, eles estão preparados para isso, já tem a conversa em grupo, mesmo que seja para algo, para como discutir aquelas velocidades ali, mas eles já estavam preparados para ouvir e sexta noite foi tão forte que eles estavam sedentos para ver o que a gente vai além disso. Eles já podiam ter terminado o retiro, vários deles com o que foi na sexta noite, e eles estavam sedentos por algo mais. Ok, o que a gente faz com isso? A gente teve louvor também, e aí o Scott ele continua o ensino falando dos 3 pilares. A Bíblia nos chama a ser paredes de sustentação, paredes de apoio. E para a sociedade em si, um homem que é uma parede de apoio, um homem que é um homem forte, vai ser alguém com bom físico, vai ser bonito, talvez bem financeiramente, coisas do tipo, ou com várias posses. Mas a Bíblia ela fala de outros pilares que são muito mais importantes, muito mais profundos que isso. O primeiro o Scott trouxe como um homem de propósito, que sabe qual que é a missão da vida dele, sabe qual que é o chamado dele e ele é responsável por aquilo. Então é alguém que toma conta da própria vida, ele faz o que precisa fazer, mesmo que doa, mesmo que não seja do agrado dele, mas ele cumpre aquilo que é o papel dele. Então esse primeiro pilar que define todo o resto. O segundo pilar de um homem maduro o suficiente para pedir ajuda para outros. Olha só. E isso foi uma grande preparação para a nossa atividade depois. Não só por causa da atividade, a gente vê isso no dia a dia, mas um homem forte não significa ser um homem que faz as coisas sozinho. Ele não precisa se provar para os outros. Ele é forte o suficiente para não precisar se provar. E o terceiro pilar, o mais importante de todos, é um homem forte, um homem que é uma parede de apoio para outras pessoas, para outras coisas, só consegue ser porque ele está alicerçado em Cristo. Perfeito. E o Scott contou um pouco mais da história dele, como foi Cristo que mudou a história dele. Seja raiva, seja vício, seja dificuldades no casamento, seja qualquer outra coisa. E isso vale para cada um de nós também. Então, a gente realmente precisa. E não adianta a gente tentar ser o mais forte por conta própria, ou mesmo que a gente tenha pessoas ao nosso redor, sem Cristo a gente não consegue. Caramba, isso aí, nossa, profundo demais. E nessa ideia da carga, ou de sustentar alguma carga, vocês vão ver que a gente vai cair agora no nosso circuito experiencial, que veio logo depois desse momento de capela. Então eles levaram essa pedrada aí para estar refletindo, e depois a gente emendou direto na nossa atividade do circuito experiencial. Vou pedir para o Isaac tentar aí nos explicar um pouco da visão geral do que era esse circuito, de como ele funcionou, e daí a gente vai indo item por item para a galera que está nos ouvindo aí conseguir entender um pouco do que é um circuito experiencial. Então, a gente saiu um pouco da caixa, a gente saiu um pouco do que a gente normalmente faria aqui numa programação. Então, a gente fez uma grande atividade de 6 horas, certo? No máximo 6 horas. Então, abrangia ali até o almoço. Então, cada um recebeu um kitzinho com comida e tudo mais e algumas instruções. E no terreno do Quest, tinham várias estações. Eram 6 estações, que eles tinham 6 atividades diferentes para fazer. E uma última atividade, a 7ª, era uma finalização daquilo tudo lá. E são atividades que envolvem o físico e mental ao mesmo tempo. Coisas que vão tirar muito da zona de conforto em alguma hora, por mais que seja alguém ativo ou não, em algum momento vai ser tirado da zona de conforto. E cada atividade, quando completada, a pessoa ganhava uma palavra-chave e um versículo bíblico, e isso veio num pedacinho de chaveiro, digamos assim, né, plastificado, que eles iam juntando. Isso eles levaram para casa também, que foi um negócio bem legal. E o primeiro deles, a primeira etapa do circuito era a prancha de equilíbrio. Sim, foi muito divertido isso dali. Cada um do grupo tinha que se equilibrar numa prancha pequena de menos de 1 metro, e a gente cronometrou, cada um tinha 3 tentativas e veio qual que era o melhor tempo de cada um deles. O que eles não sabiam é que tinha uma segunda parte dessa etapa
que o tronco que eles tinham que carregar, durante todo o dia eles tinham que carregar um tronco pra essa é uma todas as parte estações. importante de explicar. Isso era... Durante essas 6 horas eles tinham um companheirinho, chapéu. né? Um tronco de quantos Sim. metros tinha aquilo? 3? 3 metros. 3 metros, um tronco, e não era muito leve o tronco. Eles formaram grupos, né? Grupos de 6 pessoas, 5, 6 pessoas. pessoas, e eles tinham que carregar esse tronco para todos os lados. A ideia de ser suportar carga, né? Ser um homem capaz de suportar carga, envolver essa ideia deles fisicamente também lidar com uma carga ao longo do dia. E o Quest tem bastante morro aqui, barranco. E é o tipo de tronco que eles no grupo eles conseguiriam levantar facilmente. Mas carregar aquele tronco por 5, 6 horas, isso tem muito a ver com a vida. Que tem coisa que a gente faz uma vez super fácil. Mas encarar todos os dias e por um longo tempo, isso mostra perseverança, isso mostra resistência, isso mostra o apoio que eles são realmente. E nessa atividade da prancha foi muito legal isso, porque o menos equilibrado de todos eles é o que deveria ser carregado. Esse ficaria em cima do tronco e as outras pessoas, os outros homens teriam que carregar ele morro acima até a próxima estação. E isso é da vida, assim, o homem menos equilibrado, o homem mais fraco vai ser um peso para os outros. E isso mexeu muito com alguns deles. Alguns tinham um homem que era o mais pesado de todos e era justamente esse o que foi carregado. E mexeu tanto para os outros de perceberem que, ok, a gente vai além daquilo que a gente esperava, e para aquele também de que, ok, eu posso ser carregado por outros às vezes também, mesmo que não gostasse, mas eles abraçaram muito bem a ideia e mexeu muito forte. Um dos grupos faltou um homem no retiro, eles estavam com um a menos, e foi muito legal também deles perceberem, ok, quando falta alguém, isso aumenta o peso para todos os outros. E aí eles não queriam mais em nenhuma situação ser aquele homem que ia faltar. Olha só como algumas coisas pequenas vão trazendo aplicações muito ricas, né? Então essa foi a nossa primeira das 6, assim, né? Equilibre-se. Era o da primeira estação. E a segunda estação, Isaac? Resistam com o carro. Então, nenhuma dessas estações tinha uma ordem certa para ser feita, né? Assim, eles tinham as 6 horas para voltar aqui e eles tinham que passar por todas. Enfim. Eles tinham um mapa que eles sabiam que cada estação que tinha, tinham que passar por todas elas e onde que elas estavam. Mas eles que decidiam a ordem, assim. Exatamente. Eles que decidiam. Então, resistam com o carro. Basicamente, o Quest tem um carro do acampamento aqui, né? Que é um carro nada leve, é uma Ford Ranger antiga. E eles tinham que segurar o carro com uma corda. Então, o carro estava ligado numa descida. E o carro, a hora que o motorista soltava o freio, o carro descia morro abaixo. E eles basicamente tinham que fazer um cabo de guerra, só que só segurando o carro no lugar durante 1 minuto, certo? 1 minuto? Exatamente. E na frente do carro tinham alguns objetos. Bem na frente da roda. Bem na frente da roda. Eles tinham ali um bonequinho que simbolizava a família, certo? Certo. O que mais... Eu tô esquecendo Era agora alguma dos coisa objetos. simbolizando o trabalho, alguma coisa simbolizando tipo relacionamento com a esposa, alguma coisa assim. Ou amigos em geral também. Então eles podiam decidir quem que eles iam botar antes e depois, assim, por ordem, né? Tipo assim, as 3, 4 coisas eles botavam mais perto da roda ou mais longe. E para cada objeto que a roda passava por cima, tinha consequência lógica, né? Se passava por cima da sua esposa... Então, isso representava aquelas consequências que a gente tem na vida quando a gente não resiste ao mal, né? Quando a gente não tem força e tudo mais. Até algumas coisas que não estavam planejadas, né? Eu lembro que teve um grupo que eles cavaram o chão para fazer uma base firme. Isso nem estava na atividade. E eles, se a gente não tem uma base, o carro corre morro abaixo. E é importante falar também, quando a gente está falando de resistir, essa ideia de resistir, a gente estava muito com aquele texto de Tiago 4:7 que fala resistam ao diabo. Então não era só ser forte fisicamente, mas essa ideia de resistir ao mal. E se tu não resiste ao mal, ele vai passar por cima das tuas coisas, das tuas prioridades. Vai ter consequências. E para cada uma dessas atividades a gente tinha um versículo base que dava um norte para eles, e ao mesmo tempo, quando eles conseguiam completar aquele desafio, eles recebiam esse versículo para montar o chaveirinho deles. Então, completei aquilo ali, missão cumprida agora. Muito bem, então vamos seguindo aí nas nossas atividades. A terceira foi uma prancha de resgate, que é diferente da de equilíbrio. Explica pra gente aí, Charles. Eles recebiam algumas peças, uma tábua, uma prancha,
poste pequeno, uma corda também, e eles tinham que montar a estratégia certa para num pequeno barranco poder usar essas peças para poder resgatar um balde. Então, cada um deles precisava passar por aquilo ali e eles puderam aprender também que não é só, às vezes, uma questão de força e de braço, mas de ter a estratégia certa também, de pensar, de trabalhar em conjunto. Isso foi um aprendizado bem legal para eles também. Muito bom. Quarta atividade tinha a ver com um pneu. Então, arremesso de pneu é uma atividade bem simples. Tem um mastro, né, um poste de 3 metros fixado no chão. E no meio desse poste, no meio do mastro, tem um pneu, né? Ele está no fundo desse poste aí do mastro. E os participantes têm que ir encostando no pneu ao mesmo tempo, jogar ele para cima, arremessar ele para cima e tirar ele de dentro desse poste, né? Então, eles precisam ali de bastante coordenação e cada um fazer força ao mesmo tempo e a mesma força, né? Então, a palavra-chave é livre-se. Então, a gente tem o versículo base de 1 Pedro 2:1. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de todo tipo de maledicência. Então, é basicamente a ideia de jogar para cima e se livrar mesmo de algo juntos, né? É muito divertido também essa atividade. Ainda mais que o versículo-chave desse aí era aquele de 1 Pedro 2:1, que fala de livrem-se de toda maldade, todo engano. Então dava essa ideia de tu tem que fazer força para se livrar de algumas coisas mesmo. E todos tinham que fazer força junto. Não adiantava ter um mais forte, outro mais fraco. Isso ia só atrapalhar porque o pneu não ia chegar lá em cima. Então é trabalho em equipe mesmo. E tudo isso. É legal que a gente tá falando assim, né? E daí, na hora, muitos dos homens não percebem nada, mas no final dessa atividade a gente faz uma facilitação, uma conversa em grupo para processar, que a gente fez com um churrasco, mas a gente conta depois. Corrida em fuga, estamos na 5ª estação. Sim. Aí, chegando na finaleira. Nossa, essa foi muito boa também. E com o tema deles fugirem do diabo também. E eles tinham que basicamente fugir, um dos nossos membros da equipe, o Luca no caso, e eu pude ver, foi muito bonito. Eles tinham que carregar peso nos tornozelos, aqueles pesos de academia, e eles tinham um circuito que eles tinham que fugir junto com o tronco. Óbvio, sempre com o tronco nos ombros. E eles podiam ir mais leve, talvez poupar um pouco de energia, mas eles iam ser pego, ou eles podiam dar todo o gás no começo. E era legal de ver que alguns realmente iam muito além. E se tinha alguém, às vezes, que não estava tão junto, então eles tinham que pressionar um ao outro, encorajar um ao outro. E às vezes, se eles não conseguiam escapar, se o diabo na brincadeira pegava eles tinham a chance de começar um pouquinho com uma distância um pouco menor. Então, seria um pouco mais fácil, só que cada vez eles estavam mais cansados também. Então, de como na vida, às vezes, vale a pena dar um gás muito mais forte no começo e realmente se livrar daquele mal. Ao invés de ficar arrastando por quanto tempo aquilo lá. Então eles estavam fugindo a plenos pulmões, fugindo com todos os pulmões aí. Legal, muito bom. E essa tinha uma segunda etapa também, né? Além do fujam do 1 Timóteo 6, tem também o busquem a justiça. Então a segunda etapa dessa atividade envolvia eles com o tronco subir toda a nossa trilha aqui, dar alguma metragem aí com o tronco. E buscar água da fonte, né? Que a gente tem uma fontezinha aqui, então eles tinham que buscar lá em cima. Então a ideia é tanto de fugir quanto de buscar estavam nessa atividade. Muito bom. E aí a gente chega na nossa última atividade das estações aí que eles tinham que passar, que envolvia bússolas. Caminho dos guias, então, era a última atividade que a gente tinha. Ela basicamente vai ser dividido em... o grupo ele vai fazer uma parte e um próximo grupo vai acabar a atividade fazendo a outra parte dela. Então, o primeiro grupo são os exploradores. Os exploradores eles vão chegar num terreno. No terreno vão ter mastros altos com uma bandeira na ponta. E eles vão chegar até a bandeira marcando com a bússola, né? Marcando o caminho onde é que eles passaram, né? E eles vão marcar e eles vão escrever certinho, passo a passo, de como eles fizeram para achar e chegar até o mastro. E daí eles vão descer a bandeira até no chão e vão para a próxima bandeira, né? Então são 3 bandeiras assim. E eles vão deixar bem explicadinho por quê. O próximo grupo que chegar na estação vão ser os trilheiros. E os trilheiros vão pegar o que o grupo escreveu
e eles vão ter que seguir os passos deles e achar as bandeiras onde é que eles botaram. E então eles vão passar pelo mesmo lugar, né? E essa atividade, então, ela tem um versículo base de 1 Coríntios 11:1, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então fica a ideia de passar uma imagem, passar um caminho fácil de ser seguido, e o que eu estou passando, né? Qual é a imagem, e se eu estou facilitando ou dificultando, né, o caminho que eu estou trilhando para as próximas gerações que vierem. Muito bom, muito bom. Então, durante essas 6 horas, eles iam escolhendo onde que eles iam fazer essa atividade, quando que eles iam fazer. O almoço, eles decidiam também como fazer ali no meio. Tinha um lanchinho, né, que eles levavam. E daí ali no meio, terminou todas as atividades, coletou todos os versículos. O que que acontecia quando a atividade estava, quando eles chegavam perto do fim? No final, eles tiveram que, então, pegar aquele tronco e montar a própria cruz deles. Com a ideia de que eles tomaram a cruz deles. E às vezes a gente tem esse peso, a gente fez essa analogia de algumas maneiras na facilitação depois, mas deles perceberem que aquele peso, aquele tronco que eles carregaram era mais do que um peso simplesmente. Então, tem coisas na vida que a gente carrega, que a gente não entende o porquê, mas no final das contas, quando a gente faz para Cristo, aquilo lá tem um significado. Mesmo que a gente não goste, mas o tomar a tua cruz a gente faz por amor a Deus. Caramba. E isso ajudou eles a terem uma relação diferente com o tronco no final das contas. Muito bom, muito bom. Um ótimo fechamento para a atividade. Antes da gente encerrar a atividade, que depois disso, galera, a gente deixou eles tomar banho, descansar, eles estavam podres. E a gente fez o que a gente faz no Retiro de Homens, que é oferecer um bom de um churrasco. Sim. Mas antes da gente ir pro pós-churrasco, que foi a nossa conversa, teve mais uma coisa que aconteceu no circuito experiencial, que envolvia uma coisa muito inusitada. Borboletas. Certo. Durante todas as atividades, durante todas essas horas que eles estavam nessa correria, digamos assim, de atividades, eles tinham uma tarefa especial, que eles tinham que fotografar borboletas ao longo do caminho, ao longo da atividade. Então era uma atividade que percorria todas as outras, simplesmente tirar fotos de borboletas e mandar para o WhatsApp do Quest. E com isso, basicamente, a gente quis passar a ideia de que em meio aos nossos afazeres, às nossas tarefas, também a gente pode admirar a natureza, admirar o belo, admirar as coisas que talvez a gente não dá muito valor ou só tira tempo específico para aquilo e esquece nos nossos afazeres de admirar, né? A criação e tudo mais. E essas borboletas, elas tiveram um grande passo depois na programação, né? A gente vai explicar agora ou a gente vai deixar para depois? A gente deixa para depois. Fica aí o gostinho, a gente já chega lá. Povo, então aí com o encerramento da atividade e o churrasco, com eles bem alimentados, aquecidos e descansados, a gente teve esse momento de conversa que foi muito rico. Vários dos homens, né, trazendo, testemunhando, conversando e tudo mais. A gente foi para a fogueira, seguiu a conversa lá depois, mais testemunhos a gente abriu para os homens compartilhar o que eles já estavam aprendendo, o que eles já estavam processando. Muitos testemunhos legais. E assim a gente foi encerrando, né, nossa noite. Teve ainda na fogueira um desafio, né? Isso, a gente fez um apelo para eles também, 2 na verdade. O primeiro, porque a gente aceita cristãos e não cristãos no retiro, e foi muito claro o quanto a gente insistiu com eles de que esse tipo de força é muito mais do que o corpo, muito mais do que a força de vontade, a gente tem por Cristo. E alguns ali não têm essa caminhada ainda. Então a gente deu para eles a oportunidade de poder aceitar Cristo. E eles perceberam a necessidade e agora eles tinham não só a oportunidade, mas também a orientação. O que eu faço com isso? Como que eu aceito a Cristo? Como que eu vivo para Ele? Como que eu recebo esse tipo de força também? Então foi muito legal isso. E o segundo momento, vários deles são cristãos, mas assim como a gente teve a atividade dos dedos amarrados na noite anterior, vários deles estão com os dedos amarrados também. E às vezes a gente se deixa levar por esse tipo de coisa. E eles tiveram a oportunidade de confessar pecados. E de reconhecer publicamente e aceitar a ajuda de outros com isso e firmar um compromisso público de abandonar esse tipo de coisa também. Então, vícios, estilo de vida, outras coisas assim, algumas coisas mais graves, outras menos, mas coisas que eles perceberam que estavam amarrando eles e impedindo eles de serem os homens que Deus chamou eles para serem. Caramba,
Então, tenta imaginar essa cena. Sim. Um bando de homens ao redor de uma fogueira, expondo, confessando Nossa. seus pecados. Isso foi uma coisa Foi de muito Deus. poderosa. Foi de Deus mesmo. Muito bom. A gente está encerrando nosso segundo dia aí, chegando na finaleira do retiro. No domingo de manhã, a galera deve ter acordado meio atordoada, ainda processando tudo. Mas a gente teve a roda de chimarrão, o café da manhã e esse devocional especial que eu vou pedir para o Charles explicar aí junto com a capela, que foi nossos chegando na finaleira do retiro aí. A gente tem um ecólogo na nossa equipe e ele pegou essas fotos das borboletas e pegou analogias de cada uma dessas fotos e o que elas têm para ensinar para cada um de nós. E foi muito legal deles perceberem que no meio da correria, no meio do suor deles, tinha coisa bonita que eles podiam ver. E como o Isaac falou agora também, essa ideia da borboleta era de que mesmo para homens fortes a vida não significa simplesmente ficar fazendo tarefas ou resolver problemas. A gente para, a gente contempla, a gente enxerga aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E foi bom esse tempo de devocional para eles perceberem isso também. O que de belo Deus tinha colocado, mesmo num dia tão exaustivo para eles. E do que eles podem levar isso para frente também. Porque a gente tem dias difíceis, mas Deus está sempre presente e Deus está colocando vida no meio desses dias também. Com certeza. E foi uma ótima oportunidade para eles refletir e ter esse tempo de devocional sozinhos. Eles e Deus ali durante um tempo no retiro para ir processando também. A gente sabe que é muita informação, tem uma carga emocional envolvida. Então aconteceu esse momento aí de devocional. E depois dele a gente pulou para o nosso último momento de ensino, que daí foi a voadeira final, né? Ali Sim. o último momento. Vou pedir para o Charles explicar para a gente então o nosso último momento de ensino do Tuporém aí. O Scott começou trazendo 2 Timóteo 3,16, de que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, e para que todo homem esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E como ser homem forte significa estar preparado, ser apto para aquilo que Deus chamou a gente para fazer, e esse apto tem a ideia de ser alguém capaz, de ser alguém capacitado, proficiente de várias maneiras, tem a ver com a parede de apoio, que a gente conversou bastante no sábado também, e o Scott trouxe essa ideia que Paulo traz numa lista em 1 Timóteo, de que ele traz várias recomendações para os bispos das igrejas, para a liderança da igreja, e várias recomendações e critérios para os homens de maneira geral, para os servos na igreja, todos eles, mesmo aqueles que não estão numa função de liderança em si. E o quanto isso existe uns para os outros. De que a gente tem algumas responsabilidades, a gente faz junto com as outras pessoas, isso envolve suportar uns aos outros, isso envolve servir uns aos outros, amar uns aos outros. E nessa lista que Paulo traz, a gente percebe quais são as nossas lacunas também. Porque ser apto não significa ser simplesmente bom em uma coisa e estar aquém em outra. Significa ter uma cobertura geral. De conhecer muito bem a palavra, porque ela que vai preparar a gente para tudo isso. De estar bem na família, de estar bem no nosso trabalho, de ter uma boa reputação também. O Scott ele trouxe muito da história pessoal dele. E ele abriu o quanto isso manchou a reputação dele no Canadá, que é o país de origem dele. E o quanto agora ele tem que trabalhar para reconstruir essa reputação. E que um homem de Deus, um homem forte, ele vai construir uma boa reputação também. Isso é importante, a gente não vive para as aparências, mas com uma boa reputação a gente serve melhor outras pessoas também, a gente glorifica mais a Deus com isso. E a gente deve procurar de novo, a ideia dos dedos amarrados, não queimar a nossa reputação em nenhuma das áreas da nossa vida. E falando em áreas, teve algumas que foram citadas ali que fazem parte da lista, né? Se eu não me engano. Tu lembra delas aí para dar uma luz pra gente? As áreas ali marido de uma só mulher. Me ajuda aí. Marido de uma só mulher, que não sejam bebedores de vinho também. Então, a ideia dos vícios. Que tá lá em 1 Timóteo 3, né? Se eu não me engano. Isso. Exatamente. Então, questão do trabalho também, da reputação, tem vários desses itens que Paulo foi colocando e que valem para todos os homens.
Muito bom. Então aí a gente foi fechando então com algo prático, deu para os homens alguns parâmetros, né, no qual eles pudessem buscar ser homens fortes de acordo com aquilo que Deus chama eles para ser. E encerrando nosso momento de retiro, a gente teve uma última roda de conversa, que é a nossa facilitação final. Pedi para o Isaac aí só dar uma luz para a gente desse momento e a gente entender um pouquinho mais. Então, a facilitação final ela é crucial num retiro como esse. O retiro acontece muita coisa que mexe com a gente, coisa que a gente precisa pensar ainda com mais tempo e tudo mais, mas é um bom momento para a gente também ter aquela última conversa, aquela última absorvida no conteúdo também. Então, basicamente, é uma roda de conversa grande, a gente botou vários elementos no meio dessa roda, elementos que lembram momentos que foi passado aqui no retiro, lembrando as atividades, os ensinos e tudo mais, e algumas perguntas chaves que iam dirigindo a nossa conversa, né? E a gente teve um momento assim de basicamente ir aprofundando o que foi aprendido, o que ficou, o que talvez ficou de dúvida, né? E a gente conseguiu assim ter uma boa conversa. Tem muitos homens que gostam muito e aprendem muito ouvindo, tem outros que precisam falar, tem outros que gostam dos dois, né? Então teve um bom momento e é muito legal ver o que marca a outra pessoa também, né? E às vezes um participante, né, um acampante que sem querer marcou a vida de outro acampante e ouvir isso, né? É muito especial, talvez ali que está a chave, né? Essa girada assim, né? Que faz sentido na cabeça do cara ou não. Então é um momento crucial assim e muito rico, né? De se ter no último momento do retiro. Foi bem interessante. E uma chance deles também poderem dizer, e a gente pergunta qual que é o próximo passo que eles querem dar. Para que todo esse aprendizado, todo esse crescimento não termine no retiro, mas que eles possam levar para a vida. E ajudar eles a pensarem e dar essa chance para eles a pensarem, ok, eu devo fazer alguma coisa com tudo isso agora. E alguns responderam, alguns ficaram pensando, mas isso ajuda eles na caminhada de fé deles. Muito bem, muito bem. Caramba, galera, esse aí foi um podcast comprido, mas profundo demais também. A gente espera que quem está nos escutando possa fazer o melhor uso possível disso daí, usar essas ideias para estar impactando a vida de mais homens, criando homens fortes que possam transformar a nossa sociedade. Tu, porém, homem de Deus, vai ser diferente. Beleza, galera? Beleza. Estamos terminando mais um podcast. Valeu! Valeu.